Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, Buda ensina as pessoas caminho para a libertação. Que ele parte do princípio de que as pessoas estão presas, né? Estão presas ao que a gente chama de samsara, presas ao ciclo de nascimento e morte, ao mundo onde as coisas estão sempre em mudança, sempre permanentes. As pessoas nunca conseguem estar em paz total. Né? Mesmo que elas conseguem algo bom, aquilo não dura. E o fato de que aquilo não dura gera ansiedade e medo na mente das pessoas. Então é um local onde não há real e duradoura felicidade. Então o Buda ensina o caminho para Nibbana, libertação. Então, libertação do quê? Né? O que é que prende as pessoas? Você pode olhar esse assunto de várias formas diferentes. Na verdade, é um assunto só, é uma coisa só. É uma coisa que, na verdade, não tem nome, né? É uma coisa que não... apenas uma certa atividade da mente. Aí você pode olhar como... Se você olhar a raiz do assunto, é uma única razão pela qual os seres ficam presos ao samsara. Mas essa razão se diversifica. Né? Conforme mais longe da raiz você for, ela vai ficando mais e mais diversificada. Né? Então, em diferentes locais, o Buda expressa de diferentes maneiras esse assunto. Né? O que é que prende os seres ao samsara? Então, uma dessas versões, né, de o que é que prende os seres ao samsara, ele dá 4 itens, né, 4 amarras. Né? A amarra da sensualidade, os prazeres sensoriais. O apego aos prazeres sensoriais mantém as pessoas presas ao mundo do samsara. A amarra apego a estados de existência. Mantém as pessoas presas ao samsara. Apego a opiniões, pontos de vista. E apego à ignorância. E à presença da ignorância. Então, o apego aos prazeres sensoriais, né, são não só a questão de os prazeres sensoriais, né, comida agradável, sons agradáveis, sabores agradáveis, visões agradáveis, imagens agradáveis, sensações táteis agradáveis, odores, estímulos mentais agradáveis. Né? As pessoas tomam prazer nisso. E elas se apegam a esse prazer. Elas desejam esse prazer, elas cobiçam esse prazer. Elas sentam em casa e ficam sonhando com esse prazer que um dia elas vão obter no futuro. Ou aquele prazer que elas experienciaram no passado. São prazeres sensoriais. Né? Isso inclui as emoções também. Supondo que você tem uma lembrança de uma época que você fez algo, aí deu tudo certo, as pessoas te parabenizaram, você ficou feliz e contente. Isso é um prazer sensorial, é uma sensação. A sensação de satisfação, você foi numa festa de aniversário e estavam as pessoas que você gostava naquela festa, aí tinha uma sensação de amizade, de alegria, e está todo mundo junto, se reencontrou depois de muito tempo. Né? Isso é uma sensação. Então, é um prazer sensorial. Então, no budismo, os órgãos do sentido são 6. Né? Tem os 5 normais, né? Audição, visão, tato, paladar, etc. E também tem o 6º, que é a própria mente. Então, a memória agradável é uma sensação, um prazer sensorial. Uma fantasia sobre o futuro, como ia ser legal se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu ganhasse na loto, se eu tivesse isso, se eu fosse bonito, se eu fosse alto, se eu fosse morasse na Dinamarca. Você fica ali sonhando, aquilo é um prazer, né? É um prazer, uma fantasia que dá um prazer.
Então, é um prazer sensorial. Ou sensual, né? Sensorial. Porque a palavra sensual as pessoas associam a sexo, né? Mas sexo é apenas um deles, né? Também tem prazeres sensuais, sensoriais, que não envolvem sexo. Então, estando apegado a esse tipo de prazer, desejando esse tipo de prazer, as pessoas permanecem atreladas ao mundo, né? O mundo onde esses prazeres existem. O mundo material. O mundo da sociedade. Se o prazer que você deseja e tem cobiça por é o prazer, né, um prazer assim que envolve as demais pessoas, as pessoas me elogiarem, as pessoas me amarem, as pessoas gostarem de mim, as pessoas me respeitarem, as pessoas, o que quer que seja. Então você vai estar preso não só ao mundo material, né, da água, da terra, das plantas, da comida, etc. Você vai também estar preso ao mundo das pessoas. Você não vai, por exemplo, dependendo do tipo de prazer que você cobiça, você não vai poder ir morar no campo, porque lá você não vai obter o prazer que você queria obter. Então, esse é um local muito pacífico, onde as pessoas não se comportam da maneira que você queria, né, que elas se comportassem, assim por diante. Então, isso é sofrimento, né, porque o mundo material já é sofrimento. Né, o mundo material é instável, não é garantido, não se assenta. Não importa que comida agradável você comer, daqui a 15 minutos está com fome de novo. Não importa que local agradável que você for morar, não fica. Daqui a pouco vem enchente, vem seca, vem fogo, vem deslizamento, vem vento forte, vem ou próprio a mudança natural. Né? A natureza não é um fenômeno estável, ela sempre está mudando. Vem insetos, vem doenças, vem guerra, crise econômica, ladrões, vizinho chato. O local é tão bonito que fica popular, as pessoas começam a se mudar para aquele local, aí começa a ligar rádio alto, começa a ter barulho de carro, começa cachorro latir na noite. Você não tem controle sobre nada disso. Então, se você tem apego aos prazeres sensoriais, você tem apego ao mundo, e o mundo não está sob o seu controle, o mundo é instável, não é fixo. Está em constante mudança, né? Então você vai sofrer. Agora, se além disso tem apego à sociedade, às pessoas, aí o sofrimento se multiplica por 100. Né? Que por mais que a natureza seja implacável, né? Mas as pessoas são piores. Né? As pessoas são... A natureza, pelo menos, ela tem um ritmo próprio. Né? Ela tem uma dinâmica meio que previsível. Né? Já as pessoas não dá para você adivinhar o que é que elas estão inventando na cabeça delas. Né? Não dá para você esperar muito das pessoas. Né? Porque elas mesmas não têm controle sobre si mesmas. Né? Então você espera, bom, essa pessoa aqui vai ser bacana, ela vai me tratar bem. Mas você não sabe o que está acontecendo com ela. Você não sabe que tipo de ganância ela está acumulando, que tipo de raiva ela está acumulando. Às vezes você nem percebe que a pessoa está com raiva de você, você todo dia acorda de manhã e assovia. Né? Quando você acorda de manhã, você assovia uma música. A pessoa nem está sabendo, o seu vizinho está ali com ódio de você, que diabo você está assoviando. Um dia sai na rua e ele te xinga. Mas, eu não fiz nada, o que aconteceu? Veio do nada isso. É que você não tem como você adivinhar o que a pessoa está ficando com raiva ou não, é impossível. Então você nem sabe, né? As coisas acontecem, nem, puxa, de onde que veio isso? Veio da mente delas, é óbvio, né? A mente delas não para vocês, né? A mente delas não vai parar para vocês ficarem, para vocês gostarem ou não gostarem. Elas têm a própria vida delas, né? E isso não está sob o seu controle também. E hoje em dia não é uma época em que as pessoas vivem de maneira saudável. A vida cotidiana não conduz, não é fértil para a saúde mental. Pelo contrário, hoje em dia o mundo conduz, encoraja, facilita, prospera as doenças mentais. Uma pessoa normal hoje em dia, ela vai em direção à doença mental, ela não vai em direção à saúde mental. Se ela só existe no dia a dia, de maneira normal, sem nenhuma preocupação
com o que está acontecendo, ela vai ser naturalmente empurrada em direção a um local bastante doloroso, né? Um estado mental muito caótico e autodestrutivo, né? Então, não recomendo. Depender do mundo material, depender das pessoas para ser feliz, não é uma boa estratégia. Muito frágil, muito pouco provável que vai dar certo. Se der certo é por um período curto de tempo. Então, esses são os prazeres sensoriais, né? Então, se você pensar em termos de renascimento, karma e tudo mais, aí fica mais complicado ainda, né? Porque mesmo que nessa vida você consiga organizar tudo direitinho, organizou tudo direitinho essa vida, organizei tudo, ganhei na loto, fui morar na Dinamarca, só fiz boas amizades, tudo certinho, beleza, certo? Mas isso só vai até um certo ponto, né? Assim que você envelhece, por mais que você tenha uma casa bonita, bons amigos, o seu corpo não persiste, né? A doença não importa, né? Se você ganhou na loto ou não, ela não está nem aí se você ganhou na loto. O câncer não está nem aí. Falha renal não está nem aí. Alzheimer, essas coisas não estão nem aí. Se você ganhou na loto ou não, se você fez boas amizades ou não. Não estão preocupados com isso. E a morte, principalmente, não está preocupada com nada. A morte não tem nenhuma preocupação com nada. Quando é a hora de morrer, você morre. E aí, como é que vai ser o próximo nascimento? Ninguém sabe ao certo. Então, não é se a pessoa está presa pela amarra dos prazeres sensuais, então ela está presa ao sofrimento. Ela está presa à instabilidade, à incerteza. Então, esse é uma... O apego aos estados de existência também é mais ou menos relacionado, mas um pouco mais sutil, né? Então, a pessoa deseja existir numa situação ou outra, né? Deseja existir no local X, numa situação X, experienciar esse tipo de existência, experienciar esse tipo de experiências, né? É bastante relacionado ao anterior, né? Só que como existem existências que não estão muito vinculadas aos prazeres sensoriais, aliás, existem existências que não têm prazeres sensoriais, assim, no sentido de órgãos dos sentidos, né? Existem certas existências que só possuem prazer mental, né? Então, mas isso também é impermanente, né? É bem mais estável, né? Uma existência como essa é bem mais estável, dura muito mais tempo. Às vezes, durante todo o período de que perdura essa existência, a pessoa não experiencia nenhum desconforto, né? Então, é um longo período de bem-estar, mas não é para sempre, né? Também é um fenômeno condicionado. Se é um fenômeno que veio a ser, esse fenômeno também cessa. Essa é garantido, né? Qualquer coisa que venha a ser, também cessa. Se ela não cessa, se ela não é capaz de cessar, ela não é capaz de vir a ser. Se ela é capaz de vir a ser, ela é capaz de cessar. É garantido. É o mesmo fenômeno que faz as coisas aparecerem, fazem elas desaparecerem. Então, a mesma coisa que possibilita as coisas acontecerem, possibilita que elas parem de acontecer. Então, sempre anda de mãos dadas, né? Então, por mais que as pessoas consigam, né, um estado de felicidade e bem-estar duradouro, mas não é permanente. Então, também, e é falso, né? O Buda fala anatta, né? Não é o seu verdadeiro eu, né? É um estado de delusão, uma delusão feliz, mas não é a verdade, né? E, como é um estado fabricado, sempre existe um pouquinho de sofrimento, pode ser muito sutil, né? Mas não é tão bom quanto o estado da verdade, o estado de nirvana, que é um estado não condicionado, não há atrito nenhum, nenhuma fabricação, 100% natural, sem nenhum produto químico, né? 100% natural. Então, se a pessoa tem apego a estados de existência, não importa
qual estado de existência que for, desde o mais elevado até o mais mediano ou mais baixo, ela está apegada ao que é impermanente, ela está apegada ao que é construído, ao que é fabricado, o que é condicionado e, portanto, não é verdadeira felicidade, não é 100% felicidade. Sempre há um atrito, sempre há alguma queimação envolvida nisso, né? E há sempre a impermanência envolvida nisso. Né? A amarra das opiniões, né? É a amarra dos... Também relacionado ao que eu falei anteriormente, né? Não é verdadeiro, né? É algo fabricado. Então, as opiniões é isso, né? A opinião é como que você gostaria que o mundo fosse. Eu queria que o mundo fosse assim, mas o mundo não é assim. Quais são as expectativas que você cria com relação ao mundo, com relação às pessoas? Né? Tudo isso está relacionado a desejo e aversão também. Né? Está relacionado, e é claro, né, dependendo do que tipo de existência que você experiencia, suas opiniões vão ser diferentes. Né? Se você tem um corpo físico como esse, então você vai ter opiniões relacionadas a esse corpo físico. Você vai achar que frio é ruim, calor excessivo é ruim, frio excessivo é ruim. Um local, supondo que você tem uma experiência, tem uma existência que não depende de um corpo físico. Você pode achar agradável morar num local, sei lá, no alto de um local onde não há oxigênio. Mas ali você acha a paisagem bonita. Né? Que se dá de oxigênio, não respira oxigênio, então nem aí. Então você acha que aqui é bom, né? Mas se você tem um corpo, não, aqui é horrível, esse lugar é medonho, é muito frio, não consigo respirar direito aqui. Então essas opiniões começam a ser condicionadas, né, pela sua existência, pela sua experiência de vida. E aí, da mesma forma, né, o que você deseja? Eu queria que as pessoas fossem assim. As pessoas têm que ser assim. As pessoas têm que falar comigo assim. Isso é falta de educação. Isso não é justo, isso é justo, isso não é justo, isso é bonito, isso é feio. É correto, é errado. As pessoas criam um monte de expectativas com relação ao mundo. Mas o problema é o seguinte, o mundo não está nem aí para as suas expectativas. Né? Quer você acha ou não que deveria chover, vai chover. Quer você acha ou não que aquela pessoa não deveria ter morrido, a pessoa morre. Não tem nada a ver com a sua opinião. Se você acha, mas não é justo ela ter morrido, bom, não é, esse é assunto seu, você que inventa sozinho esses conceitos de justo e injusto, isso só existe na sua imaginação. Né? O mundo não tem justo ou injusto, o mundo apenas é, as coisas são. Justo e injusto é uma criação da mente das pessoas. Bonito, feio, alto e baixo, são todas ideias relativas, né? São conceitos que a gente cria. Né? Até mesmo começo e fim, eles são conceitos que a mente humana cria. O mundo não tem começo nem fim. Isso é uma opinião, né? As pessoas falam, aqui é onde começou. Né? Mas isso é uma opinião sua, você identifica características, né? Você treina a si mesmo a pensar. Esse tipo de característica se chama começo. Esse tipo de característica se chama fim. Quando algo acontece, esse algo que aconteceu possui essas características, então a gente chama isso de fim. Mas na verdade não tem nada disso. O mundo não está nem aí de começo e fim, ele simplesmente segue em frente. Né? As coisas vão mudando, seguindo o seu fluxo natural. Então, quando a mente está condicionada por pontos de vista, opiniões, né? Então ela está condicionada à delusão. Quando está condicionada pela delusão, a sua visão de mundo nunca é compatível com a realidade. Então vai haver fricção entre você e a realidade. Você vai estar sempre desconfortável no mundo. Vai estar sempre insatisfeito com o mundo. Sempre com medo do mundo. Sempre preocupado com o mundo. Sempre ansioso com relação ao mundo. Quanto mais você consegue harmonizar as suas opiniões com a realidade do que o mundo realmente é, menos atrito há entre você e o mundo. Então, menos queimação mental, menos atrito. A vida fica mais fácil. O medo com relação ao mundo cessa, né? Ou diminui bastante, né?
Quando você, mas é claro, né, para você conseguir harmonizar suas opiniões com a realidade, você vai ter que entender o que diabo que é a realidade, o que de fato está acontecendo. Então, quando você entende o que de fato está acontecendo, você não tem muito medo do mundo, não tem muita ansiedade com relação ao mundo. Porque já entende, que no mundo é assim, as coisas acontecem assim. Vai daqui até ali, isso é o mundo. Se você não tem atrito com isso, sabe? É normal, o mundo é assim. As coisas acontecem assim. As coisas vêm e vão dessa maneira. As pessoas são assim, daqui a pouco elas fazem aquilo. É assim as pessoas são desse jeito. Você está disposto, né, a aceitar o mundo como ele é, diminui bastante o atrito com o mundo, né? E a sensação de bem-estar e tranquilidade aumenta bastante também. Mas veja, mesmo que você consiga, né, criar uma opinião, supondo que você aceite tudo que o Buda disse, você concorda com ele, o Buda ensina, ó, pense dessa maneira, olhe dessa maneira, tenha essa opinião. Tenha a opinião de que ser uma pessoa grata é bom, ser uma pessoa ingrata não é bom. Ser uma pessoa humilde é bom, ser uma pessoa arrogante não é bom. Ele ensina essas coisas, né? Como configurar a sua visão de mundo, né? Em budismo isso se chama samadhi. Então, mesmo que você adquira samadhi perfeitamente igual a que o Buda ensinou, né? Ainda assim, né? Aí está vinculado ao anterior, né? Enquanto você ainda existe na qualidade de uma mente condicionada, né? Mesmo essa samadhi, mesmo essa visão correta, não engloba a realidade como um todo, né? É apenas, tem limite o quanto que a sua mente consegue processar de realidade através de opiniões, pensamentos, conceitos, né? A mente conceitual não consegue abraçar a realidade. Na verdade, ela existe para negar a realidade, né? Ela é o oposto da realidade. Ela existe para essa função, né, de filtrar a realidade, de limitar a realidade. É para isso que ela serve. Então, se ela conseguisse abraçar a realidade, ela não teria propósito. O propósito dela é bloquear a realidade. Então, mesmo que você adquira, condicione sua mente, né, como que o Buda ensinou, né, ainda assim, né, havendo a amarra dos estados, apego a estados de existência, né, você ainda continua preso, né, a opiniões. Né. Mesmo a opinião correta não é a verdade. Né. Esse que é toda essa conversa para tentar chegar a esse ponto. Mesmo a opinião correta, samadhi ainda não é a realidade. Não é sinônimo de nibbana. E o quarto, qual que é o quarto? Esqueci. Avijja, né? Ignorância. Então, quando o Buda diz avijja, ignorância, né, tem um detalhe interessante. Então, as pessoas estão presas ao samsara por ignorância. Significa que o fim do samsara se dá através da sabedoria, do conhecimento. Não é através de uma mágica, de um passe mágico, de um poder divino, de uma reza sagrada, de um ser divino que lhe dá as bênçãos e é pronto, agora você pode se iluminar. Não é o Buda que lhe dá a iluminação, não é Deus, não são os anjos, não são as forças cósmicas, não é o ritual mágico do mantra sagrado. O que leva à iluminação é conhecimento, enxergar a verdade. Quando a pessoa enxerga a verdade, as condições para que essa ilusão estivessem presentes se desfazem. Então, que nem uma poça d'água que está acumulada, e quando bate o sol, aquela água evapora, desaparece. Ela estava ali presente na qualidade líquida enquanto as condições permitiam isso. Quando as condições não permitem mais, o calor é muito forte, ela evapora e desaparece. Quando o olho da visão, Jnanadasana, que eles falam, a visão, quando a pessoa adquire nessa visão, as quilestas, né, que falam, as impurezas mentais queimam, elas evaporam, elas não têm como persistir, né? Elas não conseguem existir onde existe visão da verdade. Que nem eu falei, né? Certos
vários desses fenômenos eles servem exatamente para bloquear a verdade. Então não tem como você conciliar eles e a verdade. Eles existem para bloquear a verdade. Não tem como você achar que você vai enxergar a verdade através de pensamento, através de intelectualismo, através de estudo de livros, de manipulação de conceitos, acúmulo de informações. Você nunca vai conseguir enxergar a verdade com isso, porque a máquina que você está usando para enxergar a verdade é uma máquina de bloquear a verdade. Então, Nibbana se alcança através de sabedoria, não através de mágica, de poderes divinos, de reza, de pedir para Deus, de rezar para o anjo, de comprar o amuleto sagrado, de fazer o ritual sagrado, de purificar o karma. Não tem nada disso. Nibbana se alcança através da sabedoria, porque a causa do samsara é a ignorância. Quando o Buda descreve, eu estou dando essa lista de 4, mas às vezes o Buda descreve um único. Quando ele descreve de forma mais sucinta possível, que ele descreve, tem um único item, o único item que ele menciona é ignorância, avijja. Mas ele também consegue explicar esse mesmo fenômeno, dividindo, multiplicando em vários fatores diferentes. Mas se ele quiser explicar como um único fator, ele explica ignorância. É o mínimo denominador comum do samsara, ignorância. Mas ignorância do que então? Quer dizer, então, que eu tenho que conhecer a verdade do universo, a verdade das estrelas, das galáxias, dos anjos, dos infernos, de tudo? Não. Não, na verdade ele fala bem claramente a verdade de si mesmo que você tem que conhecer. A verdade dos órgãos do sentido, das 6 bases para contato. A audição, a paladar, como é que chama? Olfato, tato, visão, mente. A ignorância sobre a realidade dessas seis bases de contato. Contato através do nariz, dos ouvidos, dos olhos, da língua, da pele, da mente. Contato através desses 6 bases para contato. Se você não compreende essas 6 bases para contato, você vai cair de novo nesses 3 anteriores. Desejo por prazeres sensoriais, desejo por existência e, consequentemente, viver por trás de uma barreira de opiniões, uma interface, uma interface falsa, fabricada. Você tem apego a prazeres sensoriais, você tem desejo por existência, então você precisa se separar da realidade. Então o corpo é um exemplo dessa separação. As opiniões também é um exemplo dessa separação, esse mecanismo intelectual que filtra e interpreta. É como se fosse em computação tem um negócio chamado interface. O negócio chega de um jeito, é transformado e sai do outro, de uma outra maneira diferente. Isso aqui é uma interface. Então, quando a pessoa compreende claramente as 6 bases do contato, ela não tem mais desejo ou apego por estímulos sensoriais, não tem mais desejo ou apego por fenômenos mentais. É dito, o desejo cessa, o apego cessa, a queimação cessa. A ignorância que mantém a pessoa presa naquela delusão, naquela ilusão de eu, aquilo cessa. A mente volta a um estado de normalidade, chamado nirvana. Nibbana. Nibbana literalmente significa não queimar, a não queimação. O fogo apaga, o fogo que estava queimando, apaga, a coisa esfria, a mente esfria, volta à temperatura ambiente. Volta ao normal. Mas aí o que é exatamente essa experiência de normalidade, Buda não diz. Ele apenas dá exemplos, que deixa bem clara a mensagem de que é algo agradável. É a margem segura, é a libertação, é a liberdade, é o conhecimento da verdade,
Satya Dhamma, a verdade do Dharma, o não condicionado, o não morte, felicidade suprema. Quer dizer, Nibbana Paramam Sukham, Nibbana é a felicidade suprema. Então, obviamente que é algo bem agradável, mas exatamente o que é, como é que é a pessoa? Ela continua existindo, ela não existe, existe, ela se mescla ao universo, o que é? Ele não responde. Ele não responde. Quem quiser saber vai ter que olhar por si mesmo. Então, amarrado por essas 4 amarras, né, as pessoas continuam presas no samsara. É obviamente, né, que não são coisas que uma pessoa normal vai concordar, né, porque se elas de fato concordassem que isso são amarras, então elas não estariam amarradas. Né? São todas amarras mentais. Né? Não tem nenhuma amarra exterior. São amarras da nossa própria mente. Né? São apegos por prazeres sensuais. Desejo por existência. Apego a opiniões, a fabricações mentais, ponto de vista. Ignorância. Né? Ignorância é um bloqueio da própria mente. Então, veja, não tem nada a ver com o demônio, com o capeta, com o mal olhado, encosto. Não tem nada a ver com isso. O processo para alcançar Nibbana não tem nada a ver com nenhuma purificação do corpo, beber uma água pura, comer uma alimentação saudável. Não é por aí, não é através de uma dieta sagrada que vai purificar o seu corpo, purificar o seu espírito. Não existe isso. Não tem nada a ver com isso. Né? A purificação que leva a Nirvana não tem a ver com nenhuma dieta, com nenhum local sagrado, com nenhuma entidade secreta, nenhum ritual secreto, nenhum nada, né? Nenhum guru. Não tem nada a ver com nada, tem a ver com a sua própria mente. Então, as amarras são sempre fenômenos mentais. Não são pessoas, não são forças da natureza, não são seres celestiais. São fenômenos mentais. Então, as pessoas não enxergam isso. É óbvio que elas não enxergam. Mesmo que você aceite a ideia, né, na prática você ainda tem desejo por prazeres sensoriais. Né? Por mais que você consiga entender o conceito, né, de que prazeres sensoriais são prazeres impermanentes, são prazeres que custam. Né? Quando eu era mais novo, eu pensava nisso. Né? Mesmo acho que até antes de eu virar budista, eu já pensava nisso. Eu falei, tudo bem, isso daqui é legal, é bacana. Né? Supondo que eu ganhe uma grana, tal, eu fico rico, eu vou viver bem. Concordo, eu vivo bem. Mas qual é o custo disso? Até chegar nesse ponto, quantos anos de estudo, quantos anos de trabalho, quantos anos de acordar cedo, pegar ônibus, lidar com um chefe chato, até chegar a essa fantasia, que na verdade não existe aquela fantasia, né? É mentira, ninguém vive daquele jeito. Né? E mesmo as pessoas que vivem daquele jeito, às vezes são as mais sofridas, né? Porque, na verdade, o que queima a mente não é o mundo, o que queima a mente é a própria mente. Né? Então, às vezes, as pessoas que nunca alcançam os seus sonhos são as pessoas mais sortudas do mundo. Né? As pessoas que alcançam os sonhos são as mais azaradas que tem. Porque quando elas finalmente alcançam o sonho de sucesso e riqueza delas, elas se deparam com essa realidade. Na verdade, eu continuo sofrendo. Então, não era isso. Todo esse esforço, toda essa guerra, toda essa batalha para chegar até aqui, não resolveu. Continuo sofrendo. E aí, agora? Vou fazer o quê? Ué? Antigamente eu tinha esperança, né, de que ficar milionário ia resolver. Eu fiquei milionário, não resolveu. Vou para onde agora? As pessoas cometem suicídio, né, usam drogas. Né? Em geral, usa drogas. Né? Quando chega nesse ponto, percebe que não resolveu, continua queimando por dentro. E agora? Para onde que eu vou? Antigamente eu ia em direção ao sucesso. Cheguei no sucesso. E agora? Não tem para onde ir. A pessoa usa drogas. Ou comete suicídio. Acho que é por isso que nesses países, às vezes falam que esses países onde há muita riqueza, onde é tudo arrumadinho, certinho, as pessoas têm alta taxa de suicídio. Né? Eu acho que é porque as pessoas olham, caramba, está tudo certinho, não tem nada errado, e ainda assim eu não sou feliz. E agora? Fazer o quê? Me matar, né? Fazer o quê? Então,
O que acontece? As pessoas não entendem o que é sofrimento, qual é a origem do sofrimento, o que é felicidade, qual é a origem da felicidade. Então, às vezes sabe, mesmo quando supondo que existisse aquela felicidade, né? Mas qual é o custo? Né? Tudo isso para chegar até lá tem todo um processo também, né? Então, se a pessoa enxerga dessa maneira, né? Então pode gerar desencanto com relação aos prazeres sensuais. Talvez gere tanto desencanto com relação aos prazeres sensuais que ela veja, quer saber de uma coisa, eu vou até abandonar tudo isso. Vou raspar a cabeça e vou virar monge. Porque eu não tenho, se houve um desencanto, eu enxergo que isso não vai resolver o meu problema. Mas só porque você teve esse desencanto, ele não é. Enquanto você existe como corpo, como entidade separada, então você vai estar atrelado às sensações do corpo. Então você consegue se livrar através de opiniões e você consegue se livrar dos apegos grosseiros da mente. Né? Mas apegos sutis, né, por comida, respiração, por sol, qualquer coisa assim, né? Quando você tem um corpo, você vai estar desejando esse tipo de coisa. Né? Então ainda há apego, né? Ainda estou dizendo o seguinte, vai mais longe do que apenas compreensão intelectual esse assunto. Vai mais longe do que apenas compreensão intelectual. Né? Então, a maioria das pessoas provavelmente não ia nem aceitar a ideia, né, de que prazeres sensuais são ruins, são perigosos, são danosos, levam ao sofrimento. A ideia de existência leva ao sofrimento. A existência condicionada, a existência dentro de uma situação condicionada, de uma situação fabricada, uma situação falsa, como esse corpo, por exemplo. Como a mente condicionada que entende, eu sou isso, eu sou. Essa mente de eu é um fenômeno condicionado, uma fabricação. Não é verdadeiro. Então, enquanto houver apego por esse tipo de experiência, né, vai sempre haver atrito, sempre vai haver incerteza, desconforto, né, que vai contra a natureza. Enquanto houver esse tipo de existência, né, vai haver a presença, né, de intelectualismo, né, vai haver uma barreira entre você e o mundo, né, uma camada de ideias, conceitos, opiniões, etc. E, além disso, né, a ignorância com relação a si mesmo, né, que é fator necessário para você conseguir sentir desejo por existência, né, só se você não entender o que é existência. Se você entende o que é, então, a existência condicionada. Né? Se você entende o que é existência condicionada, então o desejo por ela cai por terra. Pelo menos é isso que diz, né, o ensinamento do Buda. Mas só quem realmente passou por isso pode dizer com certeza se é assim ou não. Né? A gente apenas estuda, né, as ideias, as palavras, né, e tenta, né, compreender o que é dito. Então é dito isso. Né? Então essas reflexões são boas de serem feitas. Né? Por mais que a gente não consiga só entender nas ideias, não seja suficiente para eliminar o assunto. Né? Para uma pessoa normal, né? Na época do Buda, e mesmo hoje em dia, talvez ainda aconteça, é muito raro hoje em dia, né? Mas na época do Buda era muito comum, né? As pessoas tinham uma quantidade de pureza mental, né? Desenvolvimento espiritual bem avançada, né? Porque só você falar uma coisa como essa, a pessoa ouvia e alcançava a iluminação. Então, né, tem muitos exemplos assim, né? Mas hoje em dia é raro, poucas pessoas têm esse nível de grandeza espiritual. Né? Para nós aqui é um trabalho mais árduo, né? Mas ainda assim a gente entende pelo menos, a gente começa por aí, né? Começa com a compreensão intelectual, desafia as suas opiniões sobre certo e errado, desafia, né, as suas assumições sobre o que é verdade e o que é falso. Né? Questione, investigue, compare com o mundo ao redor, né? Desafie essas ideias. Não desafie apenas as suas opiniões, mas desafie as opiniões do Buda também. Pegue isso que o Buda disse, investigue isso, desafie. Eu acho que o Buda está errado. Por quê? Aí comprove que o Buda está errado.
Faça um esforço, não apenas diga, eu não gosto, eu gosto, não gosto. Investigue, olhe se realmente está de acordo com a verdade ou não. Use a sua capacidade intelectual para investigar o assunto. E use a sua própria experiência para investigar o assunto. Né? Olhe os prazeres sensuais. Né? Pegue uma caixa de bis, esse bis é uma delícia, coisa linda esse bis, né? Come um bis, come mais um, come mais um agora, mais um, quinto, sexto, sétimo. Chega uma hora que para, né? Chega uma hora que é agradável, vai diminuindo de agradável, fica, tanto faz, não é tão bom nem ruim. Aí começa a ficar ruim, ficar enjoativo, chato, horrível, nojento. Eu não quero nem olhar para a cara desse chocolate mais. Né? Então as coisas não são permanentes, né? Isso você pode olhar na sua própria experiência. Né? Você pode usar coisas que você não tem tempo hábil para experienciar, né? Então você usa o intelecto, você usa a inteligência para investigar aquele assunto. Coisa que você consegue verificar no dia a dia, você usa o dia a dia, usa a sua experiência, porque a experiência é sempre mais rica do que o intelecto. Né? Mas a experiência é limitada, não dá para experienciar tudo. Né? Principalmente porque algumas experiências têm consequências sérias. Né? Você não pode querer, como será que é matar uma pessoa? Será que se eu matar uma pessoa eu vou ser feliz? Aí você vai lá e mata a pessoa, não deu certo, mas agora você vai para a cadeia. Né? Então você tem que usar, você não pode fazer essas coisas, tem que usar a inteligência para conseguir fazer, para chegar à conclusão, né, sobre se é certo ou errado. Agora tem coisas que vale a pena experienciar, tem coisas que vale a pena botar a mão e ver como é que funciona. Só ficar na compreensão intelectual não é o suficiente. Né? Só ficar na compreensão experiencial também não vai ser suficiente, porque não dá tempo. Né? A vida é muito curta. Né? E o tanto que a gente consegue experienciar é bem limitado. Né? Até por questões financeiras, questões práticas de transporte, de o que é que está disponível ou não, etc. Então é isso, né? São 4 itens, né, que o Buda mencionava como amarras, mantém as pessoas presas ao samsara. Né? Então, coisas para a gente pensar a respeito, refletir, investigar na nossa mente, se a gente concorda ou não com isso, a gente tem esses apegos ou não, esses apegos realmente são um sofrimento ou não, será que o Buda está errado, será que o Buda está certo, será que minha opinião está errada, minha opinião está certa, minha experiência está errada, minha experiência está certa, algo para se ter em mente e investigar a respeito. Então, só isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Eu tenho. Pode falar. Como eu concilio essa noção de que existe uma condicionalidade? Está ruim o áudio? Melhorou? O som tá muito alto, por incrível que pareça, mas é aqui o problema, peraí. Geralmente está muito baixo, essa vez está muito alto. Fala uma coisa aí. Alguma coisa aí. Ok. Repete a pergunta. Como eu concilio essa noção de que a condicionalidade não é totalmente satisfatória com um esforço para me colocar em condições melhores de vida e prática? Por exemplo, recentemente eu estou mudando de cidade e de condições de trabalho, dentro do mesmo trabalho, mas eu vou ter menos contato com dramas familiares, menos contato com desconforto físico, eu vou provavelmente dormir melhor, o aluguel vai ser mais barato e eu vou ter menos contato com violência, porque o meu trabalho também eu acabo tendo muito contato com violência, principalmente violência sexual. Então, de certa forma, vai ser melhor para mim, inclusive em condições de prática. Vou dormir melhor, vou conseguir meditar mais. Mas ainda assim é condicionalidade. Não sei se eu entendo o que eu quero dizer, mas de alguma forma eu acredito que fazer esse esforço vai ser vantajoso para mim. Mas eu ainda estou dentro de uma questão de samsara. Sim. Mudar de trabalho não é nibbana. Mudar de cidade não é nibbana. Ainda é um fenômeno condicionado. Não é mudando de cidade que você vai alcançar a iluminação. Mas você
cria condições para que Nibbana se torne possível. Nós somos seres condicionados, a gente trabalha com o que a gente conhece. A gente não tem como alcançar Nibbana através de Nibbana. Porque a gente não tem Nibbana. Se a gente tivesse Nibbana, não precisava dele. O fato de que a gente não tem Nibbana, a gente necessita de Nibbana. A gente não tem a eliminação. Então a gente trabalha com o que a gente tem. A gente está que nem, sabe, que nem imagina que você está afundado num poço de estrume. Eu quero sair do poço de estrume. Bom, para sair do poço de estrume, você vai ter que nadar no estrume. Sinto muito. Não, mas eu não quero estrume. Então, mas, sabe, a borda, entre você e a borda tem estrume. Você vai ter que nadar pelo estrume até chegar lá. Ah, eu me recuso porque eu não quero. Esse é o tipo de... Como intelectualismo não é a verdade. Não tem como você configurar o intelecto de maneira que ele expresse Nirvana. Você usa o intelecto apenas de maneira prática. Né? Então, se você levar muito a sério as suas ideias, você vai ficar em círculos dessa maneira. Né? Você vai ficar preso a ideias, porque elas não são a verdade. Né? Então, você deve usar elas ciente de que elas são apenas uma ferramenta para alcançar um objetivo. Se você levar as ideias às últimas consequências, ao pé da letra, você fica preso dessa maneira. Eu quero sair do estrume, então eu não vou nadar, porque mais à frente tem estrume. Eu não vou seguir em frente, aqui em frente tem estrume. Então, você vai fazer o quê, então? Vai esperar alguma mágica acontecer? O que você vai fazer? Você tem que trabalhar com o que você tem. O que você tem são as condições, então você trabalha com as condições e vai tentando abrir um caminho no meio daquela sujeira toda para você conseguir sair. Mais uma pergunta? As pessoas que estão aqui... Perguntar alguma coisa? Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Dá para ouvir. Pode falar. É sobre equanimidade. Tem aquelas certas virtudes que a gente tem que cultivar, né, como compaixão, e tem a equanimidade. O que é, como é que a gente cultiva, se é útil para afrouxar essas amarras. É importante saber estabelecer a mente em equanimidade. Equanimidade faz parte de uma mente saudável. Né? A mente saudável, por exemplo, uma pessoa que é toda compaixão, amor, aquilo não é saudável. Aquilo é melhor do que ser uma pessoa ruim. Mas aquilo não é saudável, aquilo não é pacífico. Se uma pessoa é muito exagerada no sentimentalismo, na compaixão e no amor, ela queima por dentro também, ela queima com ansiedade, com preocupação, sabe? É necessário equanimidade. Equanimidade, ela equilibra essas emoções todas. Então, os Brahma-viharas são 4. Né? E eles não têm um que seja mais importante que o outro. Né? Compaixão, bem-querer, felicidade pelo sucesso alheio, equanimidade, eles são os 4 irmãos, né? Eles andam de mãos dadas. Né? Então, com as pessoas que têm a mente grosseira, elas não conseguem entender que 2 coisas são boas, ou uma é outra, essa não é igual a essa, então essa está errada e essa está certa. Mas na verdade não, né? Só porque a maçã é agradável, significa que uva não seja agradável também. Ambas podem ser agradáveis juntas, né? Maçã e uva podem ser agradáveis, não precisa uma brigar com a outra. Né? Então, equanimidade é bom, bem-querer também é bom, compaixão também é bom. Então, equanimidade é algo necessário, é algo que equilibra a mente. Né? Quando for apropriado responder com compaixão, você responde com compaixão. Quando for apropriado responder com equanimidade, você responde com equanimidade. Depende da situação, depende do que for apropriado naquela hora, naquele momento. O que é a pergunta? Tem alguém online para fazer uma pergunta? Eu quero, Adriano. Pode falar. Ainda está alto. Baixa um pouco mais. Pode falar. Já como lidar com uma mente condicionada a sempre voltar no passado e tentar analisar o que deveria ter sido feito diferente? Que tipo de apego existe nesse tipo de comportamento? É o apego pela perfeição, né? O apego
Esse apego não está no passado, esse apego está no presente. Né? Esse fenômeno não está no passado, é aqui e agora que a sua mente está se apegando a coisas do passado. É uma coisa que tem que olhar para você aqui e agora, para a sua insatisfação aqui e agora. A sua mente queimando aqui e agora. A sua mente queima aqui e agora, então ela busca um prazer no passado. Mas se ela tivesse satisfação aqui e agora, ela não teria necessidade de voltar no passado. Se ela tivesse bem-estar aqui e agora, não haveria necessidade de buscar felicidade no passado. Então você tem que ensinar a sua mente aqui e agora. Aqui e agora você desenvolve boas qualidades mentais. Se você não tem nada de bom aqui e agora para sentir prazer, então faça algo bom. Mude de estilo de vida. Mude de atitude. Faça bons amigos. Realize boas ações. Desenvolva bons estados mentais. Para que exista satisfação aqui e agora. Que não haja necessidade de buscar prazer no passado nem no futuro. É basicamente isso. Mais uma coisa? Adianta, eu tenho. Falou. Pode falar. Quem está online pode falar. Pode. Deixa eu te perguntar. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os benefícios dessa meditação que a gente faz quando a gente toma como objeto uma palestra do Dhamma, por exemplo. Depende da sua reação a ela, né? O que pode acontecer de bom, né? Você tomar uma palestra como objeto de meditação é a mente ficar pacífica, a mente ficar sábia, né? Aquele ensinamento realmente penetra, né, no coração, tal, aquilo muda, né? Muda a sua atitude, muda a sua forma de pensar, aquilo te traz deleite, né? Eu quando era novato, estava aprendendo a falar tailandês, né? Eu pegava os livros do Ajahn Chah para ler, né? Eu queria aprender a ler tailandês, né? Então eu pegava, ficava ali lendo e tal, tentando ler aquele negócio. Às vezes eu tinha que parar e botar o livro para baixo, porque, uau, incrível, a sabedoria dessa pessoa, ficava assim um senso de assombro, né? Ai, caramba, essa pessoa existiu, né? Apenas faz mais ou menos alguns anos atrás, essa pessoa existiu, foi um ser humano. Isso existiu, né? Uma pessoa sábia a esse nível, né? Aquilo me deixava assim uma sensação de arrebatamento, né? De deleite, né? Então são estados saudáveis, né? São estados de fé, confiança, como é que chama isso? Como se fosse assim, uma empolgação, né? Deleite, né? Ter apreciação por aquilo que é nobre, né? São coisas úteis, né? Você enxergar que aquilo que é nobre é bom, aquilo que é baixo é ruim. Então você lê um ensinamento como esse, você enxerga o valor dele, você sente deleite naquilo, isso é um extremo bom karma, isso, viu? É o tipo de bom karma que é realmente muito, 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 muito útil. Você guardar não só na memória intelectual, na memória emocional, falar, isso aqui é bom, isso é algo importante, né? Isso é algo valioso. Né? Porque assim que você, em qualquer vida que você tiver, você encontrar esse ensinamento, você vai ter essa reação, sabe? Tem algo bom aqui. Você não vai perder tempo pensando, investigando, e alguém vem e argumenta contra, e você concorda com aquela pessoa. Né? Mesmo que alguém argumente contra, você, não, eu sei que tem algo bom aqui. Mesmo que eu não consiga intelectualizar uma resposta ao seu argumento, no meu coração eu sei, isso aqui é bom. Né? Então tem muitas, inúmeras, infinitas vantagens, né? Bons resultados nesse tipo de coisa. Eu gostaria de fazer. Peraí, só vamos para uma pessoa, um de cada, um por vez. Bom, posso falar então? Só um minuto, tem uma pessoa perguntando aqui. Os 6 pontos de contato, né? Então, essa seria a raiz da ignorância na nossa existência atual. Seria a ignorância que precisa ser dissipada para alcançar a Nirvana. Não é, para você alcançar a Nirvana, você não precisa saber a realidade do Sol, da Lua, das galáxias, você precisa saber a realidade desse corpo, dessa mente. E a forma de abordar essa raiz da ignorância seria simplesmente prestar atenção de como a mente reage e refletir os ensinamentos
para ir diminuindo O conceito, a nossa reação imediata a esses estímulos? a ideia, o conceito básico é olhar, saber. Saber que vem através de experiência, não saber que vem através de ouvir falar a respeito. Então, o conceito básico é estar ciente. Estar ciente dos olhos, estar ciente do que ocorre quando o olho recebe um estímulo. O que é que ocorre? Como é que isso reage? O que acontece? Então, é um nível... A ideia básica é estar ciente. A gente fala sati, né? Sati presente, sati estabelecida. Ciência, a presença mental. Só que vai muito mais, não é só estar ciente num sentido, existem níveis de ciência. Né? Então, se uma pessoa está ciente da imagem que surge, se você refinar a sua mente ainda mais, você vai estar ciente de todo o processo que ocorre, quando a imagem chega na mente, como é que, por exemplo, a mente identifica aquela imagem, como é que ela dá nome àquela imagem, isso aqui é um carro, como que é esse processo, por que isso ocorre? Tudo isso é possível ser experienciado. Você consegue enxergar a mente fabricando o conceito, carro. Você consegue olhar a mente fabricando, olha, essa imagem é de um tigre. Essa imagem é assustadora. Solta o medo, aí o medo vem. Isso você enxerga, isso você consegue experienciar isso. Não é uma coisa que é apenas conceitual. Se você refinar a quantidade, a qualidade da sua mente, através de meditação, de samadhi, etc., você consegue enxergar essas coisas. Né? Então, a resposta mais genérica é através de estar ciente. Só que aí você vai ter que desenvolver capacidade de estar ciente cada vez mais profundamente, cada vez mais sutil. Coisas mais sutis que ocorrem lá dentro, né? Até chegar ao núcleo, né? E dissipar por completo. Pois não? Quem é a pessoa que está online quer perguntar aí? Isso. Você disse que um dos caminhos para a obstrução do Nirvana, né, seria a parte do apego a sensações, né, agradáveis, partes sensoriais positivas, assim, né, como comer, citou algumas. A minha impressão é que quando você conseguisse cessar todos esses desejos, ao invés de você se tornar um caminho mais iluminado, pode se tornar mais apático, assim, perante ao mundo, né? Eu queria saber a diferença a qual tipo de sensação, por exemplo, que vai te dar essa paz interior, o caminho da libertação, com confusão entre algo que é algo impermanente, como simplesmente comer, né? E outro, por exemplo, alguém deu um exemplo aí de se mudar para um outro lugar, que ele vai ter mais tranquilidade. Esse daí é um tipo de conforto. Eu vejo assim como algo positivo, que é algo que você vai deixar de colocar mais o estrume para dentro da sua vida para conseguir essa libertação. Então eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar essa diferença de falta total de desejo com apatia e o caminho do até que ponto o conforto é bom, assim. Para conseguir entender isso, vai ter que experienciar a mente tranquila. Se você não tem experiência da mente tranquila, realmente você não tem como adivinhar o que acontece. Né? O que acontece quando a mente bota para baixo os desejos? O que sobra? Tem algo ali, né? Mas é algo que você tem que ver por si mesmo. Sabe? A mente não é só isso. A mente não é só desejos, só opiniões. Né? Conforme você consegue progredir com a meditação, você consegue experienciar isso. Mesmo em silêncio, a mente continua existindo. Se a mente, por exemplo, larga por completo do mundo, mesmo que temporariamente, só por alguns instantes, a mente conseguir largar do mundo, ela se volta para si mesma, ela experiencia a si mesma. Como é que é essa experiência? Né? É algo agradável, algo apático, que nem você mencionou? O que é essa experiência? Como que é lá dentro da mente? Sabe? A mente saudável, é óbvio. Né? Uma mente saudável, quando ela experiencia a si mesma, como que é a experiência? Será que é ruim? Será que é boa? Né? Quais são as qualidades que a mente possui? Se a mente não está atuando através do corpo, o que ela consegue fazer? Se eu não falar, se eu não pensar, se eu não ouvir,
eu morro, eu desapareço, eu viro uma múmia. Você tem que experienciar por si mesmo, tem que descobrir essas coisas. Né? Eu digo que você não desaparece. Né? Mesmo que você cesse os pensamentos, cesse o contato com o mundo corporal, ainda assim existe algo ali. Né? Mas esse tipo de coisa é melhor você olhar para si mesmo do que tentar adivinhar ou ficar ouvindo o que os outros dizem a respeito. Obrigado. Mais uma coisa?